Verificando o número legal de vereadores, com a presença de todos, invocando a proteção de Deus, desejando um bom trabalho a todos, declaro aberta esta 27ª sessão ordinária de 2016. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 26ª sessão ordinária de 2016. Ata da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura em 8 de agosto de 2016. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 19 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores de Novo Machado, Rio Grande do Sul, situado na Rua Tuparandi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Lissavella, Arcélio Gulevich, Auri José Filto, Claudimir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Fenner Klaus, Nelcinda Spielmann e Rogério Silbermann, sob a presidência da vereadora Nelcinda Spielmann. Constatada a existência de quórum, a presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Do pequeno expediente, a presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da 25ª sessão ordinária de 2016. Após a leitura, a presidente colocou a ata em discussão. Manifestou-se sobre a ata o vereador Rogério Silbermann, que notificou uma correção a ser feita na folha 1, linha 11, onde percebe-se a ausência do verbo há nos termos descritos. A presidente informou que será efetuada a devida correção. Prosseguindo e não havendo mais discussão, a presidente colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Logo, a presidente passou a sessão para o expediente do dia. Indicação número 034/2016, de autoria do vereador Auri José Filto. Logo após, a presidente encaminhou a sessão para o grande expediente, e se pronunciou o vereador Luiz Carlos Fenner Klaus, e suspenderam o uso da palavra os vereadores Auri José Filto, Irineu Adir Bubans, Arcélio Gulevich, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann e Antônio Lissavella e Nelcinda Spielmann. E logo a presidente encaminhou a sessão para a ordem do dia. O secretário informou que temos para a sessão de hoje 2 projetos de lei para serem votados. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 003/2016, datado em 26 de julho de 2016, oriundo do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Em seguida, o secretário fez a leitura do parecer número 50/2016, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e do parecer número 51/2016, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A presidente colocou o projeto de lei número 003/2016 em discussão. Não havendo discussão, a presidente colocou o mesmo em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do projeto de lei número 004/2016, datado em 26 de julho de 2016, oriundo do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Novo Machado, Rio Grande do Sul, para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Em seguida, o secretário fez a leitura do parecer número 52/2016 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e do parecer número 53/2016 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. A presidente colocou o projeto de lei número 004/2016 em discussão. Manifestou-se sobre o projeto de lei o vereador Rogério Silbermann. Após a manifestação, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para analisar o projeto. Após o tempo de suspensão, a presidente retomou a sessão, e não havendo mais discussão, a presidente colocou o projeto de lei número 004/2016 em votação, o qual foi aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, a presidente encaminhou a sessão para as considerações finais, e suspenderam o uso da palavra os vereadores Auri José Filto, Luiz Carlos Fenner Klaus, Irineu Adir Bubans, Arcélio Gulevich, Ivares Manioto, Claudimir Tenório, Rogério Silbermann, Antônio Lissavella e Nelcinda Spielmann. E não havendo mais matérias para serem apreciadas, a presidente agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Antônio Lissavella, primeiro secretário da mesa diretora, determinei e foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela senhora presidente. Coloco a ata da 26ª sessão ordinária de 2016 em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovada por todos os vereadores presentes.
Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Não temos correspondências na sessão de hoje. Encaminho a sessão para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, o público que se faz presente. Dizer que um dia muito especial para nós hoje, os munícipes do Novo Machado, mas também muito triste é de nós lamentarmos o acontecido nas últimas horas, alguns dias atrás, com a médica que esteve em nosso município, que muitos comentou a necessidade de ter uma médica ou um médico em Novo Machado, o terceiro médico. E muito se falou aqui em hospital dia, pronto atendimento, e por felicidade nossa, o Rogério tem nos explicado que não é hospital dia. Mas o problema vem à tona. Uma médica ou uma pessoa, uma cidadã, que não cabe a mim falar muito, mas saber que o CRM é falso de outra médica lá do estado do Paraná. Usou-se o CRM. Nós notificamos a Polícia Civil, senhora presidente, com o senhor vice-presidente desta casa, foi notificado também o Ministério Público. Também hoje mandamos ofício ao controle interno do nosso município para que também faça a averiguação dos fatos e também ao Tribunal de Contas do Estado. Mas a nossa preocupação é que as receitas dadas por esta médica, eu gostaria que o poder público, o senhor prefeito, que muitos têm ido às rádios, geralmente falar mal de nós vereadores, de nós oposição, Nilcinda, que pudesse, como utilidade pública, ir às rádios, pedir para que as pessoas que foram medicadas por essa pessoa, essa falsa médica, que essas pessoas medicadas viessem até os nossos postos de saúde para uma nova avaliação. É o meu entendimento, Rogério. Eu acredito que é o mesmo do senhor como profissional médico e vereador, que muito nos honra pelo seu trabalho como médico e como vereador nessa casa. Dizer que profundamente me sinto muito machucado, eu e com certeza todos os nossos munícipes, mas que a administração pública tivesse a humildade de levar isso à frente. Eu não posso aceitar que uma pessoa seja exonerada do seu cargo quando se sabe que ela era uma falsa médica, que estava usando o CRM. Aí, o que aconteceu então? Exonerou-se uma pessoa. O porquê não chamar a polícia para averiguar os fatos? Me preocupa algo de estranho nos ares? Um caso aconteceu, é gravíssimo. Eu pediria para que o líder da bancada nos explicasse o que está acontecendo. A comunidade Novo Machadense sabe dos riscos que existem hoje. Mais de 200 consultas e até então pessoas medicadas por essa médica, ou essa falsa médica. Nos preocupa sim, como munícipe, como vereador, fiscalizador. Eu gostaria de deixar aberta essa discussão, porque ela levou nada mais e nada menos que 15 mil reais desse município e desapareceu. Foi exonerada, assinou exoneração. É estranho. De que forma ela chegou no nosso município, Nilcinda? Indicada por alguém? Eu não sei. De que forma? Tem que ter fatos concretos para que nós possamos entender. Nós fizemos a nossa parte, Nilcinda. Mas eu acredito que as pessoas de Novo Machado, e todos nós aqui, sabemos do real fato que aconteceu. Que muito se falava do Jorlei quando recursos humanos, e hoje eu digo a todos vocês como falta faz o Jorlei nos recursos humanos. Para que cada pessoa, quando seja contratada, que se busque o conhecimento, o entendimento, o CRM, principalmente de uma médica, não só isso,
mas ir em busca de subsídios para que ela chegue a esse município e possa trabalhar. Então fica aqui, senhora presidenta, a minha indignação e meu repúdio. Há um descontrole total quando se contrata uma pessoa de alto gabarito para que cuide de nós, que cuide da saúde pública, tenha acontecido em nosso município. Fica aqui então o repúdio desse vereador, com certeza, eu acredito, de todos os vereadores. E que a prefeitura, que os entes públicos, principalmente o prefeito municipal, tenha a grandeza e a humildade de colocar para a comunidade novo-machadense o real fato do que está acontecendo no nosso município. Seria, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Rogério. Boa noite a todos. Cumprimento a senhora presidente, aos ilustres colegas vereadores, ao secretário da Casa e ao público que se faz presente nesta sessão legislativa do dia de hoje. É muito importante que a Câmara discuta essa situação relacionada à suspeita de falsidade ideológica de uma, então, funcionária pública contratada. Agora, também é importante que a plateia e os ilustres colegas vereadores entendam que esta é uma situação que é uma situação de polícia e que está tramitando e que em breve estará tramitando na Justiça em diversos níveis. Portanto, há várias situações que, infelizmente, neste momento não podem vir à tona, por força de processo judicial. Entretanto, gostaria de dizer que me parece não, tenho a certeza de que essa é uma situação que, em se confirmando, de fato é gravíssima. Obviamente não é intenção de nenhum gestor público, muito menos da nossa gestão, contratar quem quer que seja, que seja imperito, que não tenha capacidade legal para fazê-lo. Essa situação está sendo averiguada a nível policial, e a iniciativa para a averiguação partiu da administração pública, que assim que suspeitou, e ainda é uma suspeita, da falsidade ideológica de parte da funcionária, fez a denúncia aonde julgou cabível, qual seja Polícia Civil, Ministério Público, e essa denúncia está em processo de investigação. Obviamente, há indícios que apontam que esta denúncia venha a se confirmar. Entretanto, gostaria de comentar uma fala, compartilho da preocupação do vereador Savella no que diz respeito aos pacientes que foram atendidos por esta senhora. Gostaria de comentar uma fala que diz respeito a, em um determinado momento, o vereador disse, abre parênteses, reticências, eu não posso aceitar que uma falsa médica tenha sido exonerada, reticências, fecha parênteses. Nós não queremos polemizar, mas obviamente todos nós sabemos, muito especialmente o vereador Savella, que é candidato a prefeito, como todos sabemos, que isso não só é aceitável, como é dever do gestor exonerar o funcionário, na medida em que haja suspeita de falsidade ideológica e, talvez pior que isso, imperícia. Duvido muito que o vereador Savella, se prefeito fosse, não tomaria a mesma decisão, até porque qualquer pessoa de bem e conhecedora das leis o faria. Não submeteria o munícipe a nenhum minuto sequer de dúvida e de risco, portanto, sob os cuidados de um profissional que talvez não seja profissional.
Obviamente, estamos muito preocupados com essa situação. Todas as providências de cunho legal foram tomadas já de início pela administração pública. Como disse, essas coisas estão em andamento. Infelizmente, sabemos que a investigação e a questão judicial é morosa. E é morosa não por ser o prefeito quem é, ou não por estar o partido que está na administração, mas porque assim o é com todos nós brasileiros. Tenhamos paciência. Eu não gostaria de que fizéssemos condenações prévias, como já ou pelo menos já foi, infelizmente, o histórico dessa casa. Né? Em várias situações, já se disse nessa tribuna, por exemplo, que o atual prefeito não assumiria porque seria condenado, e não o foi. Já se disse também que o vereador Rogério não assumiria por esta ou por aquela razão, e assumiu. Então, não sejamos afoitos. Obviamente, há o que investigar, há indícios sérios de problemas. Esperemos o final das investigações e tenho a convicção de que a administração tomou, do ponto de vista da justiça, todas as providências e no momento oportuno. Sendo estas as minhas considerações para o momento, agradeço o espaço. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Cláudio Miro. Cumprimentar a senhora presidente, os demais colegas vereadores, o secretário e ao público que se faz presente. Sejam bem-vindos a esta casa. Também, da mesma forma, colocar que, devido ao acontecido, a administração pública recebeu a documentação da médica e o CRM acreditando na documentação que ela trouxe. Quero dizer que não foi por falta de capacidade que se foi contratado, porque ali também tem uma funcionária que faz jus do trabalho dela e vem prestando um serviço de ótima qualidade. Então, assim, tem aquele ditado: quem não tiver telhado de vidro que atire a primeira pedra. E assim nós hoje, como os políticos, vereadores, munícipes, se fomos enganados, foi todo o contribuinte junto com a administração. Então, desta mesma forma que nem colocou o doutor Rogério, o vereador, vamos aguardar e ver, porque de imediato a administração pública denunciou e hoje nos exonerou. Está nas mãos do delegado Tiago Roberto Tesch. Segundo, aqui veio colocar até o promotor, que se fosse ele delegado, a doutora, se diz doutora Vânia, sairia aqui algemada. Mas, se não aconteceu, não foi por culpa da administração pública, e sim foi feita uma denúncia, uma ocorrência pela administração pública, onde tomou de imediato suas providências. Então, digo a toda a comunidade de Novo Machado, a quem de repente foi medicada por essa doutora, que retorne ao posto de saúde, retorne com os profissionais que ali são verdadeiros para a consulta e certifique-se da receita se ali estiver errado, e que ali os doutores, os médicos, prescreverão novas receitas, novos exames, se assim for do interesse do cidadão que foi ali à consulta com a doutora. Quanto à questão do dinheiro que levou do município, quem somos nós para a primeira hora dizer que não era uma médica? Se levou quase 15 mil reais, se veio com CRM falso,
lá do Paraná, aqui no nosso município fronteira, quantas localidades de repente já tentou esse falso golpe? Ninguém está livre disto. Seria isso aí minhas colocações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Ivar. Questão de ordem. Senhora presidente, sim, questão de ordem, por favor. Obrigada. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, secretários, público que acompanha os nossos trabalhos. Gostoso de ver esse povo aí hoje. A gente sabe que quando existe um problema, a gente tem que tentar trabalhar em cima dele, procurar resolver. Eu quero dizer que não é nada bom acontecer esse tipo de coisa no município. A gente sabe que isso é independente de vontade própria. Quer dizer que a dona Vânia é exonerada, a princípio pelo belo trabalho das nossas técnicas. Parabenizar. Pelo que eu fui informado, as técnicas do nosso município levaram ao conhecimento da secretária da Saúde o lance que a mulher não tinha muito conhecimento. Após isto, a secretária veio à administração e simplesmente foram ver que tinha mais algo que levaria a ter que demiti-la logo. E é isso que foi feito. Quero parabenizar mais uma vez as técnicas do nosso município, que tem conhecimento de causa e que, graças a Deus, tomaram essa atitude. Que bom que tomaram essa atitude, porque quantas pessoas poderiam ter sido prejudicadas nesse sentido. De repente, a gente não pode e nem deve fazer um pré-julgamento, que nem o doutor disse, mas tudo indica que se tem falsidade ideológica neste contexto aí, nesta pessoa que se apresentou como médica. De repente, toda uma administração se sente culpada por essa atitude de uma pessoa falsária, mas foi tomadas as atitudes necessárias, já está com a promotoria pública, com o delegado Tiago Teste da Polícia Civil investigando, tomadas as atitudes cabíveis pela administração. Confesso que eu, como pré-candidato, amanhã serei candidato oficial, me sinto prejudicado, e muitas pessoas maldosas, sem outras capacidades, podem tomar atitudes de tentar me prejudicar politicamente. Eu sei que isso pode me prejudicar politicamente, mas a nossa população tem capacidade de saber que hoje o nosso município foi vítima, se isso realmente se confirmar. Quero dizer que estamos tranquilos, estive conversando porque isso me preocupou muito. A administração tomou as atitudes cabíveis após uma denúncia das nossas técnicas. Isto é maravilha de grupo de trabalho. No momento que houve essa denúncia, as atitudes foram tomadas e isso está na mão da promotoria, na mão do delegado, para tomar as medidas cabíveis. E também estou feliz que já estão vendo a possibilidade de, nas primeiras horas, nós ter novamente um profissional para continuar esse trabalho bonito, voltado à saúde pública no nosso município. Dizer que nós estamos, Novo Machado, de parabéns pelo grupo que trabalha na saúde, pois é o primeiro município de 22 municípios na área da saúde em investimento. Novo Machado está de parabéns, aonde este é um fato. E o fato é que Novo Machado está em primeiro lugar nos 22 municípios da região em investimento na saúde. Uma pena que esse tipo de coisa mancha o trabalho que é tão bem feito pela equipe, pelos nossos profissionais. Isso não deixa de ser lamentável. E oxalá que isso não traga nenhum resultado na parte física dos pacientes. Pelo que me falaram, foi mais de 200. Tomara que isso não dá consequências, e consequências que poderiam ser trágicas se fosse levado adiante os trabalhos dessa profissional, entre aspas, né, que pode não ser profissional.
mas as atitudes estão sendo tomadas, as medidas foram tomadas, e isso me deixa tranquilo quanto à parte que me toca quando fui questionado como líder da bancada para dar algumas explicações. Quero dizer que sinto muito, mas mais do que isso, eu, vereador, não tenho o que fazer, a não ser que nós levamos adiante todas as possibilidades e esgotamos todas as possibilidades de investigação para que as pessoas que têm algo a serem julgadas, que sejam julgadas, e esta pessoa, principalmente essa falsária, seja executada na justiça. Portanto, seriam essas minhas considerações, senhora presidente. Agradeço as colocações do vereador. Está com a palavra o vereador Arcélio. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Irineu. Cumprimento a senhora presidente, demais vereadores, público que se faz presente em bom número hoje. Também falando sobre a contratação dessa médica, eu acho engraçado que se qualquer cidadão que passar num concurso público, ele tem que ter uns antecedentes criminais da delegacia. Não sei se não fizeram, se a doutora não precisa, né? E também não foi o primeiro caso, né? No município já aconteceu até há pouco tempo, Paulo Mafalda foi contratado da mesma forma, um marginal que estava aí, né? E estava contratado para essa administração. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Acho que quem contrata essas pessoas deve ter uma responsabilidade. Se eu contratasse alguém, se eu fosse da minha parte, acho que tem que ver todos os casos legais. Agora, se queriam apurar para contratar alguém para ter o terceiro médico durante a campanha política, acho que falharam muito agora nessa parte. Então, eu acho assim que cada um tem que ter seus cuidados. Eu também não sou eu para estar julgando aqui ninguém, mas certamente a justiça vai fazer a sua parte. Seria isso, presidente. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, nosso secretário Charles, público que se faz presente hoje. Parabenizar ao público que, preocupados com a situação, principalmente das últimas horas que nós dentro do município estamos passando, né? De poderem estar aqui e junto conosco, contribuírem conosco, né? E participarem dessa ação. Aos quatro cantos do município, hoje o povo está preocupado na questão dessa profissional a qual foi contratada como médica. Como todos os vereadores já me antecederam, nós com pré-julgamento, nós poderíamos estar fazendo ato errado. Mas nós sabemos uma coisa. Essa profissional que aqui trabalhou, ela trabalhou e ela lidou com vidas humanas. E a vida humana é a coisa mais importante para cada um de nós. Se nós não tivermos a nossa vida, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos escolhido aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós planejamos para a nossa vida futura. Isso que é muito preocupante. Como dentro dessa Casa Legislativa já foi citado, mais de 200 prescrições médicas. Será que essas prescrições médicas foram cabíveis a cada um dos casos que ali chegaram? Todos nós sabemos, temos diversas profissionais dentro dessa casa nesse momento, e que cada profissional sabe de como a sua profissão, o qual escolheu, deve trabalhar. Bancário, médico, professor, agricultor. Mas quem será essa pessoa vânia que veio trabalhar dentro de nosso município? Um município onde cada um de nós amamos, escolhemos viver dentro dele, trabalhar nele, fazer o melhor de si. Pensamos bem, pessoal. Todos nós hoje sabemos, Casa Legislativa já tomou suas providências, Poder Executivo também. Mas se alguma pessoa dessas que foi medicada, vai ficar com alguma sequela, pela uma péssima, uma errada medicação que foi dada por essa profissional,
Pensamos na vida humana, pessoal. É triste, mas nós chegamos a esse ponto. Com certeza, tanto a Casa Legislativa, Poder Executivo, Promotoria, a Delegacia de Polícia, estará tomando as suas providências cabíveis. E vamos torcer sim para que nenhum ser humano fique com alguma sequela. Erros humanos, nós seres humanos não somos perfeitos, mas temos que fazer o melhor. E eu sempre, quando digo melhor, é fazer o correto. E o correto temos sim que fazer. Assim como as técnicas de enfermagem fizeram a denúncia, estão todas de parabéns, pois perceberam que algo estava errado, e esse algo errado estava comprometendo a saúde de vários munícipes de nosso município. Estão de parabéns. Mas quem é a Vânia? Nós sabemos? Cai de paraquedas uma pessoa com documentação, e essa documentação ela é aceita. O que temos que fazer? Temos nós, sim, que nos preocupar e averiguar os fatos. Essa é a função nossa aqui dentro. E fazer com que a justiça seja feita. Todos nós sabemos, sim, que a justiça às vezes é tarda, mas ela não falha. Se essa falsa médica levou dos cofres municipais mais de 15 mil reais, com certeza ela deverá devolver esse valor. Ou alguém deverá devolver. Nós não temos como aceitar ou ficar quietos ou de braços cruzados para tal fato. Todos nós sabemos, morar em Novo Machado é gostoso. Cada um de nós gosta. Por que pessoas desse tipo vêm ao nosso município? Para estragar, para prejudicar seres humanos? Pensamos na saúde, pessoal. Todos nós sabemos. Estávamos entre os 22, o primeiro município que melhor investe. Como é que agora está a nossa visão quanto à saúde? Ela foi manchada. Onde você vai, eles perguntam. Que veterinária, que mecânica é essa Vânia que veio trabalhar em Novo Machado? Nós não sabemos. Se vamos nós dizer aqui que ela é tal ou tal profissão, nós ainda não sabemos. Só sabemos que ela é uma falsária. E todos nós sabemos que quando existe falsidade, o que você faz de errado, você paga em dobro. Isso é a lei de Deus. E todos nós sabemos que todos nós acreditamos em Deus. Senhora Presidente, são essas colocações para o momento. Agradeço as colocações do vereador e toca a palavra o vereador Auri José. Cumprimento a senhora Presidente, colegas vereadores, de um modo muito especial ao público que hoje nos honra com toda essa presença aí. Realmente escutando os colegas vereadores comentar, e a gente também estava se informando desse fato, inclusive eu e a Presidente da Câmara, a gente foi à Promotoria Pública registrar o fato. Não afirmar nada, porque apenas a gente tem suspeita, e uma suspeita assim que preocupa nós, vereadores, e toda a comunidade do Novo Machado. A primeira visão minha, como vereador, como pessoa que vive no município de Novo Machado, eu condeno dois fatos muito importantes na administração pública nesse fato aqui. Como é que se contrata uma pessoa sem saber realmente da onde que vem, sem conferir a documentação? Qual é a competência da administração pública? Quando eu falava aqui que em várias coisas havia uma incompetência fora do sério da administração, essa hoje é um fato que para mim me surpreende. Porque isso sim é incompetência do administrador público, ou maldade. Porque eu acredito que se ele
descobriu, ou a administração pública tivesse descobrido esse fato, não devia ter exonerado a médica. Devia ter procurado a polícia, a promotoria pública e prendesse a médica onde é que ela estava trabalhando. Porque assim eu posso pensar que há uma cumplicidade. O fato de eu exonerar alguém e mandar embora, pode ser para me livrar, pode ser para ela não poder falar. Eu estou aqui apenas sugerindo a minha opinião. Que eu acho que eu não admito uma pessoa ser contratada para cuidar dos meus filhos, dos filhos de vocês, na área da saúde, que é muito complicada, e simplesmente quando eu descobrir que é falso, eu mandá-la embora. Isso eu acho que não pode acontecer. Se há realmente um comprometimento da administração com a população, o mínimo que ela devia sair é presa aqui dentro da prefeitura. Quando o vereador Tenório vem aqui no plenário da Câmara de Vereadores avisar a população que foi atendida, para que nós temos meios de comunicação que a prefeitura usa? Por que esse fato já não foi passado à comunidade? Porque alguém está escondendo. Eu não vejo razão para a administração pública passar o fato que ela é ou não é isso ou aquilo. Mas que aquelas pessoas que foram atendidas, quase 200 pessoas, isso não é brincadeira, essas pessoas correm risco, sim. Risco de sofrer qualquer consequência. Será que isso não é importante? Eu acho que isso já devia ter comunicado em meio de comunicação, avisado a população. Só porque é época de campanha vamos esconder isso? Eu acho que é um erro mais grave do que não ter fiscalizado a documentação dessa profissional. Outro fato que a gente escuta comentários, e eu quero aqui comentar para as pessoas também ficar sobre em Vila Pratos tinha um encontro onde as pessoas foram convidadas para dar audiência pública, convidada para dar a sua opinião sobre um fato. Eu acho que é muito relevante, e eu não aceito isso, se eu tiver 50 funcionários, 10 ou 20, levar para aquela comunidade, para os funcionários da opinião. Se eu quero saber realmente o que a comunidade de Vila Pratos quer, o que ela pensa, de que maneira eles querem agir, eu deveria convidar a comunidade e deixar ela opinar. Não convidar todos os funcionários ou a maioria para dar a sua opinião, para ter a maioria naquele lugar. Então isso não é correto. Isso não é escutar o que a comunidade quer falar. Isso é impor à comunidade o que o grupo centralizado da administração quer fazer. Eu acho que isso não é respeitar a comunidade. Eu não estou aqui criticando nenhum vereador, não estou criticando ninguém, e sim a administração pública municipal pela maneira que conduz os fatos. Quando ela quer fazer uma coisa, ela impõe, não respeitando a comunidade. Eu acompanhei a Nelsinda, nós não tivemos informação nenhuma que no fórum em Tucunduva tinha alguma denúncia contra a médica. Só para esclarecer a população, eu não estou aqui dizendo que não tinha, mas no momento que nós chegamos lá, eles se surpreenderam pelo fato e registraram a denúncia. Então eu participei junto com a presidente da Câmara, fiquei honrado em ser convidado para participar. E até aquele momento que nós estivemos lá, pelo menos, não foi passado nenhuma informação que havia alguma ação contra a médica pela parte da administração municipal. A ação que foi entrada é pela Câmara de Vereadores, representada pela presidência Nelsinda, e eu acompanhei ela naquele momento. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador, e para que eu possa me manifestar, passo a presidência ao mesmo. Assuma a presidência e passa a palavra à vereadora Nelsinda. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas, secretário Charles,
Público se faz presente, as mulheres hoje, quantidade maior, obrigado por terem vindo, Marceli, Glaci, Claudete, a pequena Milena, que já está tomando conhecimento da causa, né, Milena? E aos homens também, sejam todos bem-vindos e estejam sempre à vontade para acompanhar os trabalhos dessa casa. Queria dizer para vocês que na sexta-feira, quando a gente tomou conhecimento do que estava acontecendo, fomos a Tucunduva. Na delegacia, o delegado não se encontrava no momento, não tinha sistema, então nós fomos à promotoria pública fazer um boletim de ocorrência sobre o que estava supostamente acontecendo em Novo Machado. Nós chegamos lá por volta de 11 horas da manhã, na Promotoria de Justiça de Tucunduva. Eu, o Júnior e o vereador Auri, a gente esteve lá com a escrivã, a Maiara Quitolina, e ela, então, tomou o depoimento. Informam que no posto de saúde da sede do município de Novo Machado, existe a pessoa Vânia Regina Ramos, atuando como médica contratada emergencialmente pelo município de Novo Machado, Rio Grande do Sul. Afirmam que fizeram consulta no sistema do Conselho Regional de Medicina do Paraná, em que não consta o nome como registrado. Entre parênteses, mas consta o mesmo número do registro sobre o qual esta médica assina. E suspeitam que essa pessoa possa estar atuando sob um documento adulterado. Pede providência ao Ministério Público. Nada mais. Foi essa denúncia que nós fizemos até o momento que a gente esteve lá, 11 horas da manhã, não tinha sido feito nenhum, pelo menos não nos passaram nada. E à tarde, então, nós fomos à delegacia de polícia e também fizemos depoimento lá com o escrivão de lá. O delegado assim, falou para nós que se fosse feito o registro, a denúncia, que ele pudesse chegar, ela ia ser pega em flagrante, ele podia oficializar até a prisão e investigar. Mas como foi feito, mandado embora, feita a exoneração e no outro dia feita a denúncia, não teve mais como, porque durante a noite ela, pelo que soube, escapuliu. Então, assim, ó, é difícil da gente acreditar que não tenha sido feito alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, ó, uma pessoa que veio para um hospital dia, que não é hospital dia, uma médica que agora dá para dizer que não é médica, o que será que está acontecendo, né? E quanto ao falar, as pessoas dizem, vamos deixar a justiça resolver. Vamos sim, vamos deixar a justiça resolver. Mas quanto ao falar, nós não podemos calar a boca da população. Porque um tempinho atrás, vou voltar um pouquinho no tempo, quando nós votamos que o pessoal de Vila Pratos não pagaria água lá, mas sim aqui em Novo Machado, por causa que houve alguns distúrbios, alguns transtornos lá, o prefeito foi para a rádio, ele foi para tudo que é lugar falar mal de nós, vereadores, oposição, e mais de mim, que fui eu que não deixei pagar água em Vila Pratos. Daí, quando o problema lá foi sanado, resolvido, resolvemos voltar para lá o pagamento da água. O prefeito foi para a rádio e me detonou. Porque agora eu queria o pagamento da água em Vila Pratos de novo. Por que então nós não podemos falar? Por que nós temos que ficar lá diante de toda e qualquer coisinha que aconteça diferente, nós temos que ficar quietos? Eu não vejo por que tanto motivo de ficar quieto, de abafar as coisas. Quando é com a gente, vai ser rádio, 2, 3 rádios, e bota a boca no trombone. E nós temos que ficar quietinhos, por quê? Não é assim que funciona a democracia, não é isso. Isso não se chama democracia de forma nenhuma. E a gente espera realmente que esse caso seja resolvido e que as pessoas que foram tratadas ou deveriam ter sido tratadas por essa pessoa que, na verdade, não teria a capacidade de tratá-las, que as pessoas sejam encaminhadas de novo a um profissional de verdade e que esse, então, vai estar atuando nesta área. Eram essas minhas palavras para hoje, senhor presidente. Agradeço a colocação da vereadora Nelcinder, passa a presidência mesmo. Reassuma a presidência. Peço ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos um pedido de informações para ser votado e um projeto de lei para ser votado na sessão de hoje. Ilustríssima senhora Nelcinda Spielmann, presidente da Câmara Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul. Pedido de informações número 14/2016, de 12 de agosto de 2016.
Nilcinda Spielmann, Antônio Luiz Savella, Auri José Filt, Irineu Adir Bubans e Luiz Carlos Fener Klaus, vereadores integrantes da bancada do PP, PTB e PMDB, respectivamente todos com assento regimental nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e no termos do regimento interno da Câmara Municipal, encaminha ao Executivo Municipal de Novo Machado o seguinte pedido de informações. 1. Requer cópia de todos os documentos da pasta funcional da servidora Vânia Regina Ramos. 2. Requer o contrato firmado entre o município de Novo Machado e a servidora Vânia Regina Ramos. 3. Requer saber o motivo da exoneração da servidora Vânia Regina Ramos. Sem outro em particular, aproveito para reiterar protesto de estima e consideração. Nilcinda Spielmann, vereadora do PP, Antônio Luiz Savella, vereador do PP, Irineu Adir Bubans, vereador do PMDB, Luiz Carlos Fener Klaus, vereador do PMDB, Auri José Filt, vereador do PTB. Coloco o pedido de informações número 14, 2016, em discussão. Coloco em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 1437/2016, de 12 de julho de 2016. Altera a alíquota de contribuição previdenciária devida pelo município ao regime próprio de previdência social, RPPS. Artigo 1º. Fica alterada a contribuição a cargo do ente para o percentual de 8,20% relativa ao custo suplementar destinado à amortização do déficit autorial incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas no período de 2017. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 1294/2014, de 8 de outubro de 2014. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor no mês de janeiro de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, Rio Grande do Sul, em 12 de julho de 2016. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação desta Casa Legislativa, devido ao fato de que a nota técnica número 3146/2016, avaliação da Previdência Social na Prefeitura do Município de Novo Machado, Rio Grande do Sul, emitido pela empresa CSM Consultoria e Seguridade Municipal, S/S EPP, menciona o déficit da reserva técnica oriunda da implementação do FPSM. Deve ser integralizado através do patrimônio de igual valor, ou amortizado ao longo do tempo, num prazo máximo de 35 anos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 18 da portaria do MPS número 403/08. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 40, que é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autorial, está querendo dizer que o valor atual de todas as contribuições futuras tem de ser igual ao valor atual de todas as obrigações com os beneficiários correntes e futuros. Em outras palavras, o custeio tem de ser suficiente para cumprir os benefícios em curso e os futuros. Com base de dados as premissas já citadas, obteve-se para o plano de custeio dos alíquotas a seguir. Vigência, 2016. Custeio em percentual normal. Servidor, 11,00. Empregador, 11,00. Especial. Empregador, 7,20. Total, 29,20. Vigência, ano 2017. Custeio percentual normal. Servidor, 11,00. Empregador, 11,00. Especial. Empregador, 8,20. Total, 30,20. Salientemos que o aumento desta despesa não entra no cálculo da despesa com pessoal, não honorando o limite de comprometimento em relação à receita corrente líquida. Porém, é necessário estimar nas próximas leis de orçamento anual. Pedimos a compreensão para aprovação deste projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Machado, em 12 de julho de 2016. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer 54/2016. Matéria: Projeto de Lei 1437/2016. Origem: Poder Executivo. Data: 11 de agosto de 2016. Relator: Vereador Luiz Carlos Fener Klaus. Parecer favorável.
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer 55/2016. Matéria: Projeto de Lei número 1437/2016. Origem: Poder Executivo. Data: 11 de agosto de 2016. Relator: Vereador Irineu Adir Bubats. Parecer favorável. Coloco o projeto de lei número 1437 de 2016 em discussão. Está com a palavra o vereador Rogério. Senhora Presidente, ilustres colegas, prezado público, este projeto de número 1437 é um projeto de extrema importância. Todos nós sabemos que as questões relacionadas à seguridade social no nosso país são complicadas, no sentido de que a população envelhece e os fundos que nós estamos arrecadando para os diferentes... os meios que estamos arrecadando para os diferentes fundos se mostram insuficientes, haja vista os fundos do INSS. Na Prefeitura não é diferente. O projeto, vocês sabem que é feito um cálculo atuarial periodicamente para saber se o dinheiro que se tem disponível para bancar o ônus com o ônus futuro com os funcionários é suficiente ou não. E isso, obviamente, depende de uma série de variáveis, dentre as quais, dentre outras, o número de funcionários que estão por se aposentar. Além disso, os funcionários que saem em licença-saúde, e isso muda de ano a ano. É importante, então, que se corrija para que se possa oferecer com maior segurança alguma garantia de que os funcionários, de fato, terão os seus benefícios quando dele necessitarem. E é importante frisar também que o que está se aumentando é o percentual referente ao empregador. O percentual descontado ou pago pelo funcionalismo continua exatamente o mesmo. Eu, portanto, serei favorável a este projeto e sugiro aos demais colegas que assim o sejam da mesma maneira. Muito obrigado, senhora Presidente. Agradeço as colocações do vereador e o projeto ainda continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores presentes. Encaminho a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem, está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Suspendo o uso da minha palavra. Suspenso a palavra, está com a palavra o vereador Rogério. Saúdo enquanto praxe mais uma vez a todos presentes a esta sessão. Gostaria de dizer que muito me preocupam todas as situações levantadas pelos ilustres colegas vereadores e vereadora. Gostaria também de dizer que ao longo da sessão várias impressões me vieram à mente. Uma delas, muito forte, foi que lembrei de uma situação que vi nas redes sociais ao longo da semana, que era a imagem de uma mulher muçulmana com véu, que foi condenada na Arábia Saudita a 200 chibatadas porque foi estuprada. O entendimento da legislação saudita, baseada na lei muçulmana, é de que se a mulher foi estuprada é porque fez por onde. E, portanto, no nosso entendimento, ela foi duplamente penalizada. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Tenho a convicção pela cultura que compartilhamos, isso parece absurdo, mas em alguma medida nós também cometemos este absurdo. Para mim está muito claro de que a prefeitura e, portanto, o cidadão novomachadense são a vítima nessa história e não o réu.
temos que tomar todo o cuidado para não transformarmos vítimas em réu e não penalizarmos pela segunda vez algo que já trouxe danos à população e, obviamente, à prefeitura. Gostaria de dizer também, de comentar com relação à questão se os documentos teriam ou não sido checados. Mais uma vez, eu quero dizer que isto é um processo policial que, obviamente, se transformará em judicial. Há informações que não podem ser trazidas a público. De qualquer forma, gostaria de dizer, de assegurar aos ilustres colegas que levantam um ponto de interrogação com relação a se a prefeitura teria ou não checado todos os documentos. Eu estou para afirmar que, segundo as minhas informações, todos os documentos foram checados e, supostamente, todos os documentos estavam ok. O que significa que esta pessoa estava apta, segundo os documentos que trazia, a exercer medicina. Ocorre que, aparentemente, esta pessoa não era esta pessoa. E isto, se vier a ser confirmado, implica não só em falsidade ideológica, como implica em charlatanismo e implica também em exercício ilegal da medicina. E isto, obviamente, são crimes passíveis de várias punições. Gostaria de dizer também que todo o crime tem várias implicações. Estes supostos crimes também as têm. O crime tem implicações no âmbito legal, mas também tem implicações no âmbito profissional, e alguns dos colegas trouxeram uma preocupação absolutamente pertinente com relação aos pacientes que foram atendidos pela suposta ou pela médica ou suposta médica. É importante que todos saibam que não só a Justiça foi comunicada, mas o Conselho Regional de Medicina também foi comunicado. Eu sou o diretor médico das unidades de Novo Machado e, assim que soube da situação, entrei em contato com o Conselho, e tudo aquilo que está se fazendo e se fará está sendo orientado pelo Conselho Regional de Medicina. Portanto, é difícil. Senhor vereador, tem um minuto. Obrigado. Portanto, gostaria, tranquilizar não é a palavra, até porque ninguém pode estar tranquilo com a situação que estamos a debater. Mas gostaria de assegurar à população e aos colegas vereadores que tudo aquilo no âmbito não só da legalidade, mas também do profissionalismo está sendo feito no sentido de minorar os danos dessa situação. Agradeço pelo espaço. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Cláudio Mir. Suspensos da palavra, está com a palavra o vereador Ivar. Suspendo o uso da palavra. Suspensos da palavra, está com a palavra o vereador Arcélio. Suspensos da palavra, está com a palavra o vereador Irineu. Suspendo o uso da palavra. Suspenso o uso da palavra, está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Cumprimento novamente a senhora presidenta, colegas vereadores, nosso secretário público. Pelo transcorrer hoje da nossa sessão, nós percebemos de que cada um de nós, a preocupação é a mesma. Mas temos que também ter um cuidado muito grande de que essas investigações, de que essas ações voltadas a essa pessoa Vânia sejam realmente feitas. Vamos ter que sim. Todos nós sabemos que a justiça ela é lenta. Quanto tempo vai demorar isso? Se essa pessoa realmente é uma médica, é uma enfermeira, é um ser sem estudo nenhum. Mas gostaria sim de reforçar o que vários colegas nossos aqui já pediram, entrar em contato com esses pacientes que foram atendidos por essa suposta médica, ir ao meio de comunicação e colocar a verdadeira situação de que o município está passando. Nós, como vereadores, somos fiscalizadores. E nós temos que alertar, sim. Temos que passar para a nossa população, que essa população fique atenta
e que fique, sim, preocupada com a medicação que está recebendo. Será que ela foi correta? Eu não gostaria que nenhum ficasse com sequelas, essa é a minha preocupação. Sou um ser humano, amo, gosto do município onde vivo e quero que cada um de nós, do nosso município, fique cada vez melhor. Sinta-se melhor. Mas essa é a preocupação dessa casa. E hoje, com o público bem acentuado, essa é a função do vereador. Investigar, colocar, para que tudo seja o correto, não o melhor possível. Eu sempre digo, Novo Machado pode e merece mais. Merece mais atenção de nós. Ele tem esse direito. Olha quantos programas que nós temos, desde a suinocultura, as gramas, os tubos nas lavouras, enfim. Tudo é passado por dentro dessa casa, votado por 9 vereadores. Agora estamos manchando, ficou manchado essa parte da saúde. Isso me preocupa muito. E todos vocês sabem que o povo merece saúde. Nós temos o Dr. Rogério, excelentes profissionais, nossas técnicas em enfermagem, todas com o seu desenvolvimento, o melhor de si para o município e principalmente para a população. Mas vamos nós, colegas vereadores, ficar atentos. Parabenizo a senhora presidenta, a mesa diretiva, pela atitude que teve de fazer esse registro. Essa é a função da Casa Legislativa. Agradeço essa oportunidade. Agradeço as colocações do vereador e está com a palavra o vereador Auri José. Cumprimento a senhora presidente, colegas vereadores, o público que se faz presente. Apenas para falar algumas palavras, que é o momento de ponto e contraponto. Eu escutei com atenção o vereador Rogério falar das pessoas que foram vítimas, município, a população. Mas quem é o responsável pela administração municipal? Será que só quando os outros gestores públicos, outros prefeitos, acontece alguma falha que são responsáveis? Ou hoje, quando o PT comanda em nome do Ayrton Moraes, só as virtudes que eles fazem é responsabilidade deles? Então, eu acho que a contratação dessa pessoa, quem trouxe essa pessoa, na minha visão, foi a administração municipal em nome do prefeito municipal, Ayrton José Moraes. Ele, sim, deve ser responsabilizado pela comunidade de Novo Machado. Não há, hoje, a gente não está afirmando e nem condenando ninguém, mas há um fato claro, que nós, fiscalizadores do município, a população em geral e os profissionais da saúde que auxiliaram nessas, ajudaram a apurar. Então há indícios verdadeiros que quase comprovam, nós não somos ninguém para estar julgando e condenando ninguém. Agora nós ganhamos pago para fiscalizar. E o que eu acho muito engraçado, que fiscalizar o município não é só pela oposição. Eu acho que a situação, os vereadores da situação também ganham pago para fiscalizar. Seja ele o prefeito do PT, seja do PMDB, seja quem for. Nós temos que fazer jus àquele salário que nós ganhamos. Quando o vereador Irineu comentou de um episódio que aconteceu na administração Ayrton José Moraes, na subprefeitura de Vila Pratos, realmente isso também envergonhou o município. Uma pessoa que praticamente era o braço direito da administração foi colocado para trabalhar na subprefeitura em Vila Pratos, sabendo que tem tantas pessoas de qualidade, de condições, de respeito para poder prestar aquele serviço, e pegou um cidadão que todos nós soubemos quem que era. Tem aquele ditado, diga com quem eu ando, que eu te direi quem és. É uma situação que não foi na administração da Beatriz, do Jaime ou do Adilson Melo que saiu alguém preso da subprefeitura de Vila Pratos. Foi na administração do Ayrton José Moraes, onde é que o subprefeito foi preso dentro da subprefeitura pelos danos feitos à comunidade
do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era um cargo de confiança do PT aqui no Novo Machado, do Ayrton José Moraes. Então, esses são fatos que a gente tem que lembrar e ver com quem que nós andava. Quem é aquela pessoa que é de confiança da administração? O que ele representa para os nossos filhos, para nossas famílias? Será que é isso que nós, Novo Machadense, queremos que continue? Ou não está na hora de nós realmente pensar no respeito a todos, na educação, porque hoje o cidadão não quer muito, ele quer ter respeito igual a todos. E não é isso que a administração municipal hoje faz. Ela condena, ela humilha quem é adversário, tanto os funcionários públicos, como os agricultores, todas aquelas pessoas que teriam os mesmos direitos. E sim, são humilhados, são desrespeitados pela administração municipal, que hoje é comandada pelo PT em Novo Machado. Eu aqui falei uma vez, e volto a dizer, eu tenho vergonha de ter feito parte da primeira administração junto com Ayrton José Moraes. A única vergonha que eu tenho politicamente. Eu jamais vou deixar de assumir o meu papel de fiscalizador, seja ele o prefeito do PTB, do PP, eu vou ganhar pago, se eu for eleito, para fiscalizar e defender a comunidade do Novo Machado. Aquelas pessoas que confiaram em mim, aquelas pessoas que confiam e aquelas pessoas que acreditam que Novo Machado pode ser melhor. Seriam essas minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador e para que eu possa me manifestar, eu repasso a presidência à mesa. Eu assumo a presidência e dou a palavra à vereadora Nelsinda. Novamente, cumprimento, senhor presidente, caros colegas, público que se faz presente. Não tinha visto a outra Marceli ali atrás também. Seja bem-vinda. Quero dizer, gente, olha o gabarito das nossas técnicas. Para elas poderem dizer que uma pessoa não está à altura do cargo ou que não está condizendo com o cargo que está usando, que está fazendo uso, elas têm uma capacidade incrível. E não é porque mora em Novo Machado que não tem capacidade. Tem muito mais do que uma pessoa que se diz médica, né? Para elas saberem apontar e dizer, olha, não é bem assim, né? Eu quero dizer para vocês, pessoas que estão aqui hoje, sejam bem-vindas sempre. Agradeço de coração a presença de vocês e sempre que puderem, sempre que tiverem um tempinho vago na segunda noite, estejam aqui para participar da vida política do município de vocês. Eram essas minhas colocações para hoje. Agora venho para mim para parabenizar os senhores pais pela passagem do Dia dos Pais. Sinto muito, esqueci antes, e quero desejar a todos vocês, apesar de ter sido ontem, um belo Dia dos Pais, porque não é só o dia de ontem, é hoje e sempre, todos os dias é Dia dos Pais. Eram essas minhas colocações. Agradeço a colocação da vereadora Nelsinda e repasso a presidência ao mesmo. Reassumo a presidência. E não havendo mais matérias a serem apreciadas, agradeço a proteção de Deus e encerro esta 27ª sessão ordinária de 2016.